Olá, amigos. O Evangelho segundo o Espiritismo é um dos 5 livros que constituem o corpo doutrinário do Espiritismo. A obra contém a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida, constituindo-se em um roteiro e luz em nossas vidas. Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, vai nos falar sobre Evangelho e Espiritismo, roteiro e luz em nossa vida. Após estas reflexões, nós veremos a mensagem do Momento Espírita. Olá, Geraldo, muito obrigada por estar conosco. Olá, Ivone, os nossos cumprimentos a todos vocês, da equipe do programa O Espiritismo Responde, todos aqueles que estão nos acompanhando também. Uma satisfação estar uma vez mais com vocês, viu, Ivone? Muito obrigado pelo convite. A satisfação é toda nossa. Geraldo, qual é o significado do Evangelho de Jesus em nossas vidas? A nossa inovação constante em cada dia da nossa existência. Sabe, Ivone, o Evangelho de Jesus significa boa nova. A boa nova é o que inova, é o que transforma, é o que melhora, é o que nos faz desenvolver. Eu estou aprendendo o conceito de inovação num livro que trata da conveniência, o nome do seu negócio, do Arthur Igreja, um livro na área profissional de gestão, e ele diz assim que inovação é nós fazermos alguma coisa que gere resultado. Então, a inovação necessariamente leva a um resultado, tem uma eficácia, tem um valor. E a gente pensa, só fazer diferente, não, mas se faz diferente e não chega a resultado, não é inovação. E o que o Evangelho de Jesus faz em nossa vida é promover essa inovação, porque é uma verdadeira revolução, que a gente tem que se revisitar intimamente, repensar, refletir, ponderar, e entramos naquela dicotomia, às vezes um conflito, às vezes até um confronto íntimo, não é? Entre o antigo e o novo, entre aquilo que precisa ser, não é, melhorado com o que a gente ainda segura de atavismos, e esse é o sentido do Evangelho. Jesus diz que não veio trazer a paz, mas a divisão, né? Por outro lado, ele diz, a minha paz vos dou, a minha paz, né, vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Quer dizer, o que significa isso? É um momento decisivo, crucial, quando a gente adota o Evangelho de Jesus na nossa existência, no processo de transformação moral, de melhoria. É um desafio constante, ainda mais à luz do Cristo, né? E aí o desafio realmente aumenta por conta do esclarecimento que a gente tem. Geraldo, você acha que nós temos conseguido vivenciar a mensagem de amor legada por Jesus diante de tantos desafios que estamos enfrentando? Ivone, eu tenho uma visão otimista da vida. Até registramos aí num texto um novo olhar que seria amoroso e otimista, mesmo diante de tudo que está acontecendo. Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, fala assim, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Então, se a gente tem a tribulação, né, e a perplexidade como vindo de fora para dentro, a gente tem a angústia e a questão do desânimo, que são íntimos, são variáveis que a gente pode controlar. Então, se vem uma tribulação, aquela coisa de dificuldade, um problema e todo, não precisamos ficar angustiados. Nós podemos encontrar as forças necessárias para não entrar naquele processo de tristeza, né, de, às vezes, de uma desistência, de uma depressão e tudo. Nós temos forças para lutar. E também, diante de tantas coisas que a gente fica assim perplexo, nossa, nos admira, né, cada coisa assim, parece que tudo está sem controle, tudo perdido, a gente não deve desanimar, porque desanimar é ficar sem vidas, né, desanimado, sem alma, e a gente precisa ter essa força, a vontade vai fazer toda a diferença. Então, eu vejo assim, nós hoje estamos, Ivone, melhores do que já estivemos no passado, sem dúvida. Assim como amanhã a gente vai estar melhor
do que nós estamos hoje. Emmanuel diz que Deus não cria duplicatas, ele só cria originais, né? E a gente vai fazendo a interpretação de que hoje nós estamos na melhor versão de nós mesmos. Quando a gente encerrar aqui o nosso programa, a gente vai estar numa versão melhorada ainda, não é? Quiçá, é o desejado. Então, nós estamos evoluindo. É claro que temos enormes dificuldades, problemas, né? Será que estamos dando conta de fazer tudo, né? Poderíamos fazer mais? Quem sabe? Mas é aquela recomendação do Evangelho, né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial, claro que a gente não vai ser nunca perfeito como Deus, porque Ele é absoluto, nós, né, estamos nessa relatividade, somos perfectíveis. Mas a nossa perfeição relativa seria a gente fazer o quê? Tudo que está diante da nossa possibilidade. Fazer ao máximo ao nosso alcance, com as nossas forças, com as nossas competências, Ivone, a gente vai estar sendo perfeito. Não perfeccionista, mas perfeito. E isso já é um bom sinal. É um sinal de que a gente pode ainda fazer mais, como Cristo nos legou com um olhar de esperança, do verbo esperançar, né? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós estamos melhorando, sim. Precisamos ter uma visão otimista, perseverante, de que o futuro será melhor, mas começa desde agora com os nossos esforços. E muitas vezes nós já nos deparamos com pessoas que, ao verem o título da obra básica do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, eles questionam, mas esse é o Evangelho dos Espíritas, né? Você poderia nos dizer que relação existe entre o Espiritismo e o Evangelho? Olha, se o Evangelho de Jesus é o roteiro, né, para as nossas vidas, o Espiritismo é um farol, uma luz que ilumina a nossa caminhada seguindo esse roteiro. Porque o Espiritismo, ele tira da letra que mata o espírito que vivifica, do vocábulo da palavra, o seu sentido, o seu significado, e do texto que a gente está lendo, o contexto para um entendimento mais profundo, para a gente poder sentir e vivenciar essa mensagem transformadora. Então, o Espiritismo decodifica a simbologia do Evangelho de Jesus, não é? Tem tudo a ver, está tudo conectado. Lá na introdução, no primeiro item de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica exatamente que os evangelhos podem ser divididos em 5 partes. A primeira seria, né, os atos comuns da vida do Cristo, uma espécie de biografia. A segunda seria ali as predições, depois os milagres, né, as palavras que a igreja tomou para fundamentar os seus dogmas e os ensinos morais. Kardec, na sua genialidade de educador, né, de pedagogo, de codificador da doutrina espírita, a quem a gente deve esse missionário, né, o fato da doutrina espírita ter sido materializada entre nós, por esse trabalho gigantesco que ele realizou, vindo da espiritualidade superior, ele disse o seguinte, que ele não se ateve no Evangelho segundo o Espiritismo às 4 primeiras partes, mas apenas a última, que são os ensinos morais. Por quê? Porque ele está a essência da mensagem. Ali é uma linguagem fundamentada no amor que todo mundo pode conversar e todo mundo pode se entender. É uma bandeira sobre a qual todos nós devemos estar ali, né, amparados, assistidos, porque haverá o entendimento. O ensino moral nos leva à melhoria, não é? A conquista das virtudes, esse processo todo da nossa evolução espiritual. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não é a Bíblia dos Espíritas, como alguns entendem. É o próprio Evangelho de Jesus explicado à luz do Espiritismo nos seus ensinos morais. Essa é a essência do Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. E de que forma o Espiritismo pode nos ajudar a superar as provas do caminho, Geraldo? Olha, Emmanuel diz numa mensagem pelo Chico Xavier que a prova carrega a lição. Então, diante da provação que a gente enfrenta, que é um desafio, né, para o nosso testemunho pessoal, para verificar se nós estamos em condições de seguir em frente, é realmente uma grande oportunidade de avançar, de nós darmos um passo à frente, não titubearmos. É claro que diante da prova de fogo, às vezes nos sentimos assim fragilizados, titubeamos, às vezes, né, como o próprio Paulo fala, quando eu quero fazer o bem, ainda faço o mal, é aquela dicotomia que existe, aquela luta íntima, mas nós estamos nesse processo de evolução e estamos caminhando
passo a passo. O que não podemos fazer é uma exigência além da nossa capacidade, porque quando a gente quer dar um passo maior que a nossa perna, nós vamos cair. Quando a gente cria uma expectativa maior da nossa possibilidade, nós vamos nos frustrar. Então, é importante saber dimensionar. É por isso que quando a gente faz uma viagem para dentro de nós mesmos no processo de autoconhecimento, a gente considera a virtude base, Ivone, que está no Evangelho, no Sermão do Monte, logo ali no capítulo 5, né, anotado por Mateus, quando Jesus sobe ao monte, abre a boca ensinando, né, os discípulos e aqueles que estavam ali, naquele lindo sermão da montanha, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, a virtude por excelência é a humildade. Quando nós estamos humildes, nós aprendemos. Quando nós somos humildes, nós estamos abertos. E aí de reconhecer as nossas potencialidades e dificuldades. E o Espiritismo é uma grande lição para nós. É um grande mestre, porque nos traz a oportunidade do aprendizado. A gente precisa se abrir. Será que estamos dando conta? Aos pouquinhos. Nós estamos indo, estamos avançando, estamos tentando fazer o melhor. E assim deve ser o nosso propósito. Não é? Não desistir diante de uma queda, pelo contrário, a queda deve ser um estímulo para a gente seguir. Nós não precisamos, Ivone, errar para aprender, mas a gente aprende também com o erro, tá certo? Aí daí tirar a lição. O que que é? A aprovação vem difícil, mas se ela vem, ela aparece, a gente já tem condições de enfrentá-la. E não só de enfrentá-la, mas também de superá-la, de vencê-la, porque Deus não coloca, né, cargas pesadas em ombros fracos, a gente já dá conta. Nós estamos diante da prova aqui porque já tivemos o tempo de preparação. Agora é o momento do enfrentamento, da superação e de nós seguirmos em frente. Estamos cada vez, sim, melhores, eu acredito nisso, e estamos aos poucos. Se fazendo tudo, quando eu faço uma autoavaliação, assim, falando sinceramente, Ivone, estou muito longe, particularmente. Tem uma caminhada enorme, né? Preciso ser mais disciplinado, mais organizado, né? Aprender a eleger prioridades, enfim, mas nós estamos aos poucos avançando, né? E Jesus é o nosso exemplo, a gente com base nele, e também esses grandes, né, missionários, você vê um Divaldo Franco, é um exemplo para nós, Chico Xavier foi um grande exemplo, Madre Teresa de Calcutá, a gente vai aprendendo com eles, né? Tem grandes mestres aí pela frente, graças a Deus. Todos nós temos muito a aprender ainda, não é, Geraldo? Sem dúvida. Mas, olhando para os problemas, as dificuldades que estamos vivenciando, o mundo nos parece conturbado, né? O que você poderia nos dizer sobre o que está acontecendo exatamente? Olha, como é importante, Ivone e amigos queridos que estão nos acompanhando, fazer uma leitura, assim, com um ponto de vista que não seja meramente circunstancial, aquele recorte cronológico de uma única existência física, mas a gente ampliar essa visão. No item 5 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala sobre o ponto de vista. Leonardo Boff vai ensinar que o ponto de vista é a vista sobre um ponto. Então, o nosso ponto de vista, ele é sempre relativo, ele é limitado. Mas Kardec vai ampliar para nós que esse ponto de vista não deve se limitar apenas à existência material. Porque quando a gente se concentra apenas no agora, assim, Ivone, percebendo apenas o que está acontecendo, dá a impressão de que tudo está sem controle, né? Que Deus esqueceu da gente, Jesus abandonou a embarcação terrestre, Ismael esqueceu do Brasil, né? Bezerra de Menezes deixou a gente. Olha, uma coisa assim que a gente vai vendo, às vezes, num raciocínio de desespero, quando não é nada disso. Quando a gente amplia a visão, se enxergando um antes causal e o que vem depois como consequência um futuro, a gente vai perceber que a nossa atuação no presente ela é fundamental, ela é importantíssima, a gente precisa cuidar muito bem do agora, mas não resume tudo, porque vai passar, essa pandemia vai passar, a dificuldade vai passar, nós vamos ter uma oportunidade de melhoria sempre, por mais difícil possa apresentar, né, as coisas estão melhorando. Há um governo, né, há uma segurança, mesmo que a gente tenha provisoriamente, né, o Estado, o governo, assim, materialmente falando, uma turbulência ou outra, que isso é perfeitamente também compreensível na nossa etapa evolutiva, né, sem querer apoiar ou desapoiar, não é esse o critério aqui, mas é a questão da gente ter a consciência da parte que nos cabe fazer, da gente ter essa consciência como cidadão, como espírita cristão,
de realmente nos esforçarmos. E aí entrar, Ivone, com uma dose de uma visão otimista, sabe? De uma visão esperançosa. Não de cruzar os braços e ficar esperando, não. Mas é como agentes de mudança, nós somos, não só espectadores da realidade, nós empregarmos o verbo, de fato, esperançar, que é a gente ter a disposição para fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Aí a gente vai perceber que não cabe uma tempestade num copo d'água, nem numa bacia, né? Nem num balde, nem numa bacia. A gente vai passando por essa turbulência toda de uma forma mais equilibrada, porque a travessia não nos deixa numa zona de conforto, porque a gente está em mudança. Nós estamos aqui numa turbulência, né, que vem essa regulação externa e tudo, pelo próprio contexto, pela situação que a gente está vivendo e decorrente da nossa condição íntima ainda de inferioridade. Mas nós vamos aprender com tudo isso. Dilatar a nossa confiança, a nossa fé, como Jesus nos falou, a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Que vira uma árvore enorme, né? Que dá assim, uma potência enorme que a gente precisa considerar. Então, vamos ter a segurança de que as coisas estão sob controle, embora à primeira vista possa parecer um caos, mesmo porque do caos vem depois a organização. Assim como do ódio, aparentemente, vem o amor, porque o ódio nada mais é do que o amor em desalinho. E também da guerra, desses tumultos todos, acabará vindo a paz. Não que a gente precise necessariamente passar por tudo isso, mas se nós estamos passando é porque há uma razão. Emmanuel diz lá no livro Roteiro, fazendo a apresentação do livro, que essa situação que a gente está vivendo, Ivone, não é da vontade de Deus. Não é porque é um castigo divino, né? A justiça divina implacável está ali, não. Isso é decorrência das nossas próprias ações. Do passado agora estão repercutindo. Então a gente passa pela necessidade que nós mesmos criamos, não que ela fizesse parte do processo natural da evolução. Mas se nós estamos enfrentando aquela história, o escândalo tem de vir, ai daquele que é instrumento do escândalo. E do próprio mal, Deus tira o bem. E do próprio erro, nós precisamos tirar a lição do acerto para seguirmos em frente. Postura precisamos adotar para fazer uma travessia segura na existência terrestre? A postura da fidelidade, Ivone, a tudo que a gente está aprendendo. Nós sermos coerentes, temos um esforço de vivenciar as lições do Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, que nos traz com tanta clareza, com tanta, assim, pureza, a essência, para que a gente não se engane. É o momento de nós decidirmos. Aí vai uma postura íntima de uma decisão que nós precisamos tomar. E Bezerra de Menezes nos orienta hoje entre fazer a escolha entre Deus e Mamon. A gente já sabe claramente que nós queremos Deus. Aqui Deus representando tudo que é espiritual e Mamon que seria material, ainda para nos segurar, né, num atraso. Não que o material seja, né, uma coisa que vai impedir o nosso progresso, não. Tem que saber utilizar esses recursos tudo para a evolução. Mas as opções para os verdadeiros valores. Então, o grande desafio que a gente enfrenta nesse momento é fazer essa escolha certa com fidelidade, fazendo com que os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, vibrações, as nossas ações sejam aquelas que vão efetivamente no sentido do bem. Da gente fazer sempre o melhor a nosso alcance, sendo instrumentos de Deus aqui na Terra, numa relação solidária e fraternal com o nosso próximo, sempre dispostos a ajudar. Lembrando que André Luiz nos ensina que o mal não merece comentário em tempo algum. E Emmanuel para afirmar que o bem é o nosso advogado aonde nós formos e onde nós estivermos. Sempre será. Então, precisamos trabalhar o bem, utilizando esse recurso valioso da mensagem de Jesus, na nossa felicidade e também no auxílio da construção da felicidade do nosso próximo. Sabe por quê, Ivone? Para que o reino de Deus venha o quanto antes. Até interessante, Bezerra de Menezes fala, a felicidade não é deste mundo, como está no Evangelho, na palavra de Jesus, realmente tomando inclusive das Escrituras, não, a felicidade não é daqui, mas certamente, como ensina Bezerra de Menezes, a felicidade será conquistada por aqui. Então, pela passagem pela Terra, a gente pode adquirir essa felicidade relativa. Por ora, não é completa, não é daqui, mas pode ser construída com o nosso esforço, e é para isso que nós estamos aqui, todos para nos esforçarmos e seguirmos em frente. Nós vemos que Evangelho e Espiritismo estão intrinsecamente relacionados. Seria possível imaginar o Espiritismo sem Evangelho? E se isso acontecesse,
quais seriam as consequências, Geraldo? Olha, Ivone, a sua pergunta é precisa, viu? E tão oportuna. Até imaginar o evangelho sem espiritismo, a gente pode imaginar, né? Imaginar o espiritismo sem o evangelho, até poderíamos imaginar, mas seria uma desfiguração. Seria como se nós tirássemos uma das suas bases fundamentais naquele tripé dos 3 aspectos da filosofia, da ciência e da religião. E entendendo a espécie de pirâmide ou triângulo, né, que Emmanuel formula para a gente no Consolador, colocando a ciência e a filosofia, e no ápice a religião, porque nos dá aquele ponto de contato com Deus, né? A ciência é fundamental para a comprovação, para a certeza da imortalidade, a filosofia para indagações e a busca de respostas que vão explicar a razão, o sentido da própria vida, e a religião no sentido de religar e da nossa união com o Criador, né, com o Pai, para a gente estabelecer nesse recolhimento, o verdadeiro acolhimento de que a gente precisa, no entendimento do ser espiritual imortal que todos nós somos, transitoriamente revestidos, quando encarnados, de um corpo físico. Então, o Espiritismo, ele está absolutamente conectado ao Evangelho de Jesus. Se nós separarmos, nós vamos ter um verdadeiro desastre, como, aliás, já aconteceu em alguns aspectos quando você quer tirar o Evangelho do Espiritismo. Por isso que a Federação Espírita Brasileira, o Movimento Espírita Brasileiro, promove agora, nesse momento, esse estudo fundamental do Evangelho redivivo, Ivone, para que possa ser resgatado na sua pureza, na sua simplicidade, porque Evangelho é coração, Evangelho é simplicidade, não é nada complicado, de intelectualidade, nada disso. É falar o coração, a nossa transformação, a nossa melhoria. Então, não dá realmente, é inconcebível a gente imaginar, podemos até imaginar, mas jamais colocar, se por um acaso passar pela nossa mente isso em prática, porque se a gente fizer isso, nós vamos desfigurar a própria mensagem do Espiritismo. Fala-nos Bezerra de Menezes da necessidade de manter o espiritismo na sua pureza. A pureza como nos foi revelado. Então, os princípios fundamentais, e hoje a gente passa por tantas coisas de querer reavaliar, de querer atualizar. No fundo, o que precisa ser atualizado é a nossa ignorância, né? Por um estudo mais aprofundado, uma reflexão, um sentimento, e a proposta de nos transformar. Por isso que o Evangelho é fundamental, porque o Evangelho, sendo a boa nova, vai tocar na necessidade da nossa reforma íntima, que é o objetivo primordial do Espiritismo. Então, como separar uma coisa da outra? Não é nem recomendável, e eu diria, se isso por um acaso vier a acontecer, nós estaremos sendo responsáveis por um desvio muito grande de uma tarefa que todos nós temos a executar, porque Jesus é o nosso compromisso, e nós precisamos ser fiéis a Ele, e o Espiritismo nos traz essa luz para que a gente possa interpretá-lo, senti-lo e, sobretudo, vivê-lo no cotidiano das nossas vidas. Geraldo, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom conversar com você sobre esse assunto que nos auxilia tanto a compreensão da importância do Evangelho, não é? Eu que agradeço, Ivone, agradeço a todos aí pela paciência de nos ouvir. Vamos seguir em frente, sempre, caminhando com Jesus, fazendo o melhor ao nosso alcance, tudo vai dar certo. Um abraço a todos. Com certeza, Geraldo. Nós agora ficamos com a mensagem do Momento Espírita, que é um trabalho da Federação Espírita do Paraná. Desejamos a todos muita paz. Aguardávamos o transporte que nos conduziria ao trabalho. A plataforma estava repleta de pessoas, cada qual à espera do respectivo ônibus. Foi então que vimos a mãe jovem com o filho nos braços. Era um dia de sol intenso e ela estava de óculos escuros. O garoto se mirava nas lentes e falava encantado, apontando com o seu dedinho. "Eu tô aqui, mamãe, eu tô me vendo." E como para se assegurar de que estava sendo visto por detrás das lentes escuras, perguntou: "Você tá me vendo, mamãe?" E com suas mãos delicadas acariciava o rosto da mãe. Com cuidado, ajeitou-lhe o cabelo para trás das orelhas e comentou: "Que lindo brinco, mamãe, como você é bonita." Enquanto a jovem simplesmente sorria, enlevada, ele declarou: "Amo você, mamãe."
Também amo você, respondeu ela. E assim iam se consumindo os minutos em troca de carinhos e palavras doces, as testas encostando uma na outra e beijinhos sendo dados nas faces. Observando as cenas que se sucediam, discretas, mas emocionantes, ficamos a pensar nos segredos do amor. Desse amor que extravasa do coração de um filho agradecido e apaixonado, do amor materno que se repleta de felicidade nessa doce experiência. Permitimos-nos viajar no tempo e cogitar. Quando os anos se sucederem, quando a vida já houver estabelecido outras diretrizes, como recordarão esses corações tais momentos? Possivelmente, o menino tornado homem não terá guardado lembrança daqueles momentos fugazes, num dia distante, numa plataforma de transporte urbano. No entanto, alimentado de gestos de ternura, aprendendo as delícias do amor que se traduzem em espontâneas manifestações, se tornou um homem equilibrado, ponderado e feliz. A mãe, com certeza, na madureza dos anos ou na velhice dos dias, guardará na memória o enlevo daqueles momentos e daquelas carícias. Mesmo que por qualquer motivo permaneça distante do amado filho, bastará fechar os olhos para renovar as sensações de mãozinhas macias acariciando-lhe as faces e a vozinha infantil declarando amor. Enquanto muitos passam pela vida e aportam na velhice no barco da desilusão, desencantados, os que elegeram para suas vidas o amor navegarão em águas tranquilas. Pessoas assim vivem intensamente, produzindo o bem, semeando alegrias em seu redor, sendo felizes. Enquanto outros vão à cata de aventuras ou se propõem a uma caça à felicidade, esses, por terem elegido o amor como sentido do viver, saúdam cada dia com gratidão. Espalharam as sementes do amor em profusão e colhem seus frutos sazonados. Essas pessoas não se permitiram perder os tesouros dos minutos. Minutos de um dia de sol, de um gesto de carinho, de uma palavra gentil, de uma declaração amorosa e inesperada. Pense nisso. Aproveite hoje, a partir de agora, cada minuto para experienciar o amor. Ame e ensine a amar. Expresse ao outro seu amor. Construa sua felicidade.